Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do e-master e todo mundo. E hoje aqui comigo, meu Deus do céu, ele que é a primeira letra do alfabeto groenlândio, Aleph Souza. Cara, ele é Developers, ele é Developers no e-master. Ele é o cara que fez o primeiro e único meetup do, como é que é, São Paulo Programming Meetup in English. Já cancelado. Palestra em vários eventos por aí, TDC e tudo mais. E aí, Aleph, cara, muito bom ter você aqui. Pra quem não conhece, Aleph Souza tá aqui. Pela primeira vez, satisfação ter você aqui, cara. Sabe que eu te admiro muito como programador e estamos aqui juntos. Então, a primeira pergunta que eu faço é todo mundo, vai mudar muito pra você. Então, como é que você começou a programar? O que aconteceu na tua vida pra você falar, não, vou mexer com essa porcaria aqui? Então, na verdade, começou quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Porque minha família era muito humilde, né? Então, basicamente, eu tinha que trabalhar nessa época, trabalhar com meu pai mesmo, para conseguir um dinheiro para eu poder gastar com outras coisas, como, por exemplo, ir para lan house. Aí, nessa época, eu basicamente, um pouquinho antes, né? Eu gastava esse dinheiro jogando por aí, jogando Grand Chase, jogando basicamente esses jogos de lan house, mexendo no Orkut na época também, né? Era 2010, mais ou menos. Coisa boa. É. Aí, basicamente, certo dia, eu comecei a me interessar muito por navegadores. Eu sempre estava usando lá o Internet Explorer 6, na Lan House. Maravilhoso. Aí, certo dia, um cara chegou lá e abriu um tal de Mozilla Firefox. Aí eu pensei, caramba, velho, o que é isso, Mozilla Firefox? Aí eu comecei a estudar lá, dar uma pesquisada sobre história dos navegadores por conta própria. Nessa época eu não tinha nenhuma influência de programação ainda, não conhecia nenhum programador, nenhuma referência. Aí, certo dia, mais ou menos lá, 2009, 2010 ali, começaram a lançar as extensões de Google Chrome. Só que eu achei isso aí meio estranho, porque elas eram muito mais simples que a de Firefox. Tipo, você via lá que as do Firefox mudavam o navegador inteiro, faziam umas coisas bem bonitas. Já o do Chrome só abria um pop-up. Aí eu pensei, caramba, até eu consigo fazer isso, né? Aí eu comecei a, do nada assim, eu comecei a pesquisar lá sobre extensões de Google Chrome, vi lá como é que se fazia temas. Aí eu meio que baixei um tema na internet, vi que eu podia descompactar com um WinRAR da vida, na Lan House mesmo, né? Tinha essas coisas. Eu tive sorte que eu peguei umas Lan House sem restrição, porque algumas não deixam nem fazer download, né? Por sorte, o Chrome nunca bloqueou o download de coisas na Lan House, né? Importante. É. Aí eu comecei a abrir, estudar esse código das extensões de Google Chrome. Aí eu meio que não entendia nada, mas eu percebi que algumas coisas que estavam escritas na própria extensão, no pop-up, estava escrito no código. Aí eu comecei a alterar aquele código para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Eu tinha em mente fazer inicialmente uma extensão para um blog de um amigo meu, que ele tinha um blog lá no Blogspot. Aí eu comecei a alterar uma extensão, que era a extensão do Pixar na época. Era uma extensão bem diferente da que hoje em dia. Era só abrir um pop-up com uma lista de menus. Eu pensei, eu vou tentar pegar a extensão do Pixar, alterar ela inteira e colocar vários atalhos assim para ajudar meu amigo no desenvolvimento do blog dele. Aí, pouco tempo depois, esse amigo descontinuou esse blog e tava lá a minha extensão, né? Tanto que tá no Google Code até hoje, você pode ver uns códigos lá de 2010, mais ou menos. O código tá no URL code.google.com/p/alugo, que é Google com L de Aleph no começo, né? Que beleza, hein? Na área de downloads lá, tem uns negócios lá que eu fiz lá em 2011, 2010, lá no Lan House mesmo. Tinha temas lá, eu fiz temas de times de futebol, essas coisas, porque eu vi que o pessoal gostava bastante. Aí comecei a estudar, né? Aí certa época eu era um editor assim da Deciclopédia. Era Deciclopédia na época, não era nem Wikipedia que eu estava mexendo. E eles tinham uma linguagem chamada Wiki. A Wiki, basicamente, do Wikimedia Commons lá da Wikipedia, foi basicamente a minha primeira linguagem assim que eu comecei a mexer com códigos, né? Aí eu ia editar um artigo e via que, tipo, misturavam com o chat, colocava um pipe lá, fazia um link. Aí meio que eu comecei a pegar uma habilidade com marcação nessa época, que me ajudou um pouquinho a mexer com HTML depois. Aí depois disso eu comecei a pensar, vou fazer uma extensão para a Deciclopédia, né? Que foi um primeiro projeto assim grande, assim, eu levei ele por uns 3 anos, assim, sempre estando no Lan House, porque meus pais não tinham condições de comprar computador nem nada, muito menos internet, mas eu conseguia pedir dinheiro de vez em quando, ou até trabalhar com meu pai, né, pra conseguir um dinheiro para ir na Lan House. Aí foi bem legal também, eu comecei a crescer essa extensão, uns 3 anos depois ela já estava uma extensão assim com notificações, bem bonita, eu sempre ia pegando código de vários lugares e enfiando nessa extensão.
Tanto que hoje em dia eu posso dizer que eu devo minha carreira de programador ao Stack Overflow e ao GitHub. Porque... Muita gente, não só você. Basicamente eu aprendi a programar no Stack Overflow, não tive um professor assim. Aí eu comecei a estudar, fui pegando um jeito. Aí hoje em dia, tanto que eu trabalho com isso, né? Porque eu nem imaginava que eu podia ganhar dinheiro e levar isso pra minha vida toda. Foi bem legal, porque eu realmente não imaginava que essa seria minha carreira. Quando era pequeno, eu queria ser VJ da MTV. Meu e-mail. Outra, mas ia dar bom, talvez, enquanto a MTV estava na TV aberta agora. Meu e-mail principal até hoje é aleph.mtv@gmail.com. Que era o seu sonho Muito mesmo. bom. Vai, não acabou a MTV ainda. Tem MTV ainda, não. Posso entrar na MTV ainda. Vai que dá Vamos virar um VJ aqui. Olha que sonho, cara. O legal é que o iMasters aqui é do lado da sede da MTV antigamente. Quer dizer que eu estou bem perto do meu sonho. Faz sentido. Bom, aí depois eu fiz essa extensão, algumas pessoas baixaram, foi bem legal, porque eu deixei ela bem complexa, coloquei até uma barra de ferramentas lá. Peguei da ASCII to Bar lá, a extensão do ASCII. Coisa boa. Era o Baidu antigamente. Tipo um Baidu da vida que se instalava no navegador do pessoal. Eu pensei, caramba, velho, eu posso pegar o código dessa extensão e ver como é que eles fazem. Basicamente, peguei o código inteiro, joguei dentro da minha extensão lá, dei um Ctrl+V da vida. Maravilhoso. De alguma forma apareceu a barra de ferramentas lá e eu comecei a alterar. E é código que tá no meu GitHub até hoje, cara. Se não me engano é github.com/lifsouza/decicloapp. É tipo o meu primeiro repositório lá do GitHub. Tipo, eu só criei ele quando eu já tava na versão 3, né? O repositório no GitHub. Que da hora. Isso aí em 2013, mais ou menos. E de lá pra cá, tipo, começou com extensão, e aí meio que você mexe com uma porrada de coisa hoje em dia. Você mexe com C#, você mexe com Java, com JavaScript, com PHP, com Ruby, com mais o que você mexe? Então, basicamente, uns 4 anos depois de começar a programar com front-end, né, nessa época, quando eu tinha uns 17 anos por aí, eu comecei a fazer um cursinho de PHP, aquele PHP bem macarrônico mesmo, bem bonito. Aquele PHP de rua, como você fala, né? Sim. Aí, eu também, alguns meses antes, eu comecei a estudar Java por conta própria, porque tinha um app de Pokédex para Android. Sim. Só que eu gostava muito dele, na época eu estava viciado em Pokémon, estava jogando bastante no celular e tudo. E esse app, ele tinha sido descontinuado. Aí eu pensei, caramba, velho, eu gosto muito desse app. Ele tá no GitHub, né? Eu dei um jeito de achar ele no GitHub. Aí eu pensei, e se eu começar a alterar o código desse app, né? E começar a melhorar ele, colocar a 6ª geração de Pokémons que eu não tinha na época, dentro desse app. Aí eu comecei a estudar já, abri o código do app, do lá que eu não entendia nada. Mas eu lembro que há uns anos atrás eu tinha visto um app para Android de fazer apps, né? Que é AIDE o nome. É Android IDE mesmo. Você pode ver na Play Store que basicamente você escreve Java no seu celular e compila, faz o APK tudo bonito. É como Android Studio no celular. Aí eu pensei, na época eu acho que eu não tinha computador ainda, mas eu baixei esse app o código desse app da Pokédex, joguei no IDE pelo meu celular, eu tinha um Galaxy Ace na época, e comecei a alterar. Aí, basicamente, eu acho que nesse mesmo mês eu ganhei um computador, era um Positivo da vida, né? Positivo bem legal, assim, que lá que eu rodava Eclipse ainda, acho que nem ia dar não ia dar nem pra rodar Android Studio ainda, tava bem no nascimento do Android Studio, na verdade. Aí, eu comecei a alterar esse app lá, comecei a estudar Java, basicamente pra mim não teve a Copa de 2014, porque eu passei a Copa inteira, indo dormir 6 da manhã, acordando 2 da tarde, sempre estudando Java lá, por conta própria. Também ainda não tinha conhecido nenhum programador. Só comecei a conhecer programadores quando eu comecei em Meetup, mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos. Aí eu comecei a alterar o código desse app e fui crescendo até que eu consegui também mandar ele para Play Store. Eu compilei ele lá, mandei para Play Store. Basicamente, por sorte, eu consegui criar um cartão pré-pago, né? Porque eu acho que eu não conhecia ninguém com cartão de crédito naquela época. Realmente, minha família é bem humilde, né? Aí eu fiz um cartão de crédito pré-pago, consegui pagar a taxa da Play Store e mandei ele para o Google Play. Aí ele ficou lá uns 3 meses mais ou menos, porque eu recebi aquele DMCA, né, da Pokémon Company, que pediu para tirar o app de lá. Ficou suspenso, né? Aí eu desanimei para desenvolver ele. Porém, mais ou menos em agosto do mesmo ano, tipo 2 anos depois de começar a desenvolver esse app, eu tive a ideia assim de fazer um app para minha escola, né? Eu estava numa escola pública lá, integral do ensino médio, lá em Carapicuíba, né?
O nome dela é Rebois. Aí tanto que até hoje tem um app lá na Play Store que é o Rebo App. Eu não tiro da Play Store lá pra deixar meio que histórico. Que coisa E linda. todo esse código que eu tô falando tá no meu GitHub até hoje. Você pode ver que eu tenho uns repositórios lá de 4, 7 anos atrás. Que da hora. Eu tô com 22 atualmente. É. Aí nesse app da minha escola, eu fui colocando lá agenda, várias coisas assim. Só que tinha um problema que eu não conhecia nenhuma linguagem de back-end, né? Aí basicamente o que eu fazia? Eu pegava um daqueles plugins de formulário, né? Tipo Jotform, e colocava todo o código HTML no Tumblr. Entendi. No Tumblr porque na época não tinha nenhum serviço assim bom, como tipo um GitHub Pages ou qualquer outra coisa, que desse para hospedar páginas HTML facilmente. Aí eu comecei a hospedar esse HTML no Tumblr, usando uma experiência que eu ganhei fazendo extensão de Google Chrome, porque extensão de Google Chrome é basicamente HTML, CSS e JavaScript. Né? Aí eu comecei a colocar as páginas no Tumblr, fiz várias condicionais lá para abrir um WebView. Basicamente, esse primeiro app que eu fiz para minha escola era só um WebView praticamente. Aí eu fui colocando lá, basicamente eu passava uma senha para cada representante de sala, para eles colocarem nos eventos, eu recebia uma notificação e alterava na mão lá o HTML para exibir para a pessoa. E era bem... funcionava até, né? Ficava bem legal. Era funcionava. Bem funcional. Aí, mais ou menos em setembro do mesmo ano, fiz um cursinho de PHP, né? E esse curso de PHP eu vi que abriu várias possibilidades para mim, porque eu nunca tinha mexido com back-end na vida. Eu não sei porque eu nunca me interessei em saber como é que as páginas eram criadas dinamicamente, né? Aí eu comecei a ver PHP, eu tava lá, eu estudei lá como é que se fazia uma query SQL e tudo mais. Aí eu fui vendo lá, eu pesquisava lá, como atualizar tal coisa em SQL. Uma coisa muito boa pra mim é que desde cedo eu comecei a pesquisar tudo em inglês. De alguma forma eu fui aprendendo inglês nesse caminho. Porque eu também nunca tinha feito curso de inglês em nada. Mas de tanto Stack Overflow da vida eu fui aprendendo um pouco de inglês. Aí com esse conhecimento que eu adquiri lá do PHP, eu lembro também uma coisa que eu fazia que eu não sabia do where, do SQL. Eu sempre fazia um if dentro do while lá, como SQL, pegando tudo. Eu fazia if, tal coisa, foi igual a tal coisa, aí jogava na tela. Carregava um banco de dados todinho, né? Tranquilo. Mas estava exibindo só o que era necessário. Esses códigos estão no meu GitHub até hoje também. Aí depois disso eu comecei a pensar, e se por algum acaso eu começar a fazer... Eu via que tinha como deserializar JSON no app em Java, né? Aí eu pensei, se por algum acaso eu fazer JSON com esse PHP pro Java do Android consultar. Tipo, eu não sabia da ideia de Web APIs, né? Mas de alguma forma eu acabei criando um Web API, sem saber de todo o conceito e tudo mais. Aí só acabou gerando a versão 2 do meu app, que é uma versão mais nativa, que é a que está na Play Store até hoje, que é basicamente você vai clicando lá e realmente faz uma consulta em Java e renderiza no Android numa lista, né? E é bem legal, tinha coisas como cantina da escola, enviava notificações lá, usava o OneSignal na época. Ficou uma coisa bem legal assim, só que não teve tanto uso assim, porque não era todo mundo que estava disposto a ficar alimentando esse app toda hora, né? E eles viram que não era uma coisa obrigada para eles, então o web acabou meio que esquecido, tá no meu GitHub até hoje. Aí no ano seguinte, eu ganhei um curso da Microsoft lá, que é o Student to Business, que é onde eu comecei a aprender até esqueci a sigla agora. É de apps para Windows 8 e Windows 10, sabe? É UWP. Aí só que com esse conhecimento também poderia... Eu tinha visto algo sobre Xamarin também. Eu pensei, com esse conhecimento de Xamarin e C# que eu fiz, eu poderia começar a mexer com Xamarin. Aí foi bem legal, porque eu comecei a fazer apps para iOS, tanto que eu tinha feito uma app até para o GDGSP, que era o primeiro meetup que eu fui assim de todos. Aí eu fiz uma app lá que era basicamente um Xamarin para iOS, um Android nativo, e ainda tinha um back-end de PHP lá. Fiz um negócio bem louco que está no meu GitHub até hoje também, né? Se não me engano, é o meu terceiro repositório com mais estrelas. Aí, no ano seguinte que eu comecei a trabalhar de verdade, eu consegui um emprego, né? Porque para conseguir um emprego com 18 anos é meio complicado, ter aquele negócio de exército e tudo mais. Aí eu consegui meu primeiro emprego fixo. Era numa agência bem agência mesmo, né? Eles mandavam várias coisas para eu fazer e eu fazia. Era bem legal porque eu aprendi bastante coisa desse jeito. E lá você mexeu com o quê? Basicamente com tudo isso que eu falei. Com Android desenvolvimento, com Java, com
Xamarin e tudo mais. Hoje em dia eu estou tentando fazer tudo web. Uhum. Basicamente tudo eu faço, eu aprendi a Ionic, aprendi Angular, React, Vue.js e tudo mais. Uhum. Mas naquela época eu ainda usava muito coisa em C# e Java. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar lá, fiz um app pro Bradesco lá, para as Olimpíadas. Se não me engano, teve tipo 200 mil pessoas que utilizaram lá no Bradesco. Teve um que eu fiz lá para Oracle também, que era para um evento. Eu sempre fui muito focado em apps de eventos, né? Uhum. App de check-in e tudo mais. Aí no ano seguinte, assim, eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa. Trabalhei bastante nos projetos, assim, muita gambiarra também. Uhum. Eu também era o único dev lá. Oh, coisa boa, né? Full stack, full tudo. Era o verdadeiro full stack lá. Eu fazia app mobile, front-end, back-end, tudo. Uhum. E eu gostava, né? Porque, basicamente, quando eu comecei a programação, eu fazia aquilo porque eu me divertia. Sim, É agora algo tá que eu me ganhando divirto até hoje. É algo que me diverte, eu ganho dinheiro. dinheiro. Uhum. Aí, no ano seguinte, nesse tempo eu comecei muito Meetup, era muito comum me ver em Meetup, em eventos, essas coisas. Aí, tanto que você me conheceu no Meetup, né? Sim. Aí eu vi lá que abriu uma vaga aqui no Masters, aí eu mandei um currículo pra cá e tanto que eu vim trabalhar aqui no Masters, mas por causa da comunidade mesmo, né? Eu sei muito em eventos que Pokémon aqui acabam me indicando pra vir trabalhar aqui. E é uma coisa bem legal. Aí eu comecei a estudar bastante coisas de Angular, React, comecei a palestrar também, mas comecei a trabalhar, tipo, uma coisa que eu tinha feito quando eu trabalhava nessa agência é misturar a Ionic com a Electron, porque eles queriam que eu fizesse um app para Android, iOS e ainda lançasse o programa desktop. Aí eu pensei, pô, isso aqui que eu fiz ficou muito legal, vou fazer minha primeira palestra, né? E foi muito legal também, porque essa palestra foi tipo na Microsoft. Uhum. Uma coisa Eu pensava, caramba, tipo, o objetivo máximo de uma pessoa é palestrar na Microsoft, assim, eu achava isso na época, né? Uhum. Pô, mas é uma coisa normal até e minha primeira palestra foi lá. Qualquer um pode palestrar. Qualquer um pode palestrar lá. Aí... Bom, da minha carreira eu posso dizer que é basicamente isso. Ah, que da hora. Cara, e você mexeu com muitas linguagens, tipo, você mexeu com C#, com Java, com PHP e tudo mais. O que você acha que elas conseguem explorar, tipo, cada uma explora melhor? Que lado você acha que cada uma é melhor utilizado? PHP serve melhor para isso, C# melhor para isso, Java melhor para isso? Como é que é isso na sua cabeça? Cara, basicamente eu diria que C# é uma coisa que eu gosto muito porque eu posso usar em qualquer lugar, basicamente, né? Tem implementações para IoT, para back-end, para mobile, para tudo. Tem até o Blazor agora que vai permitir usar no front-end também. E é a minha linguagem favorita até. Tipo, faz quase 1 ano e pouco que eu não mexo com ela, mas é a minha linguagem favorita porque ela mistura tudo de bom que tem no Java com uma certa simplicidade, né? E... PHP seria mais para um back-end da vida, né? Um back-end barato que você precisa fazer rapidamente e não precisa dar tanta manutenção assim, né? E escala bem, faz tudo mais. Tipo, depois que eu aprendi Laravel, basicamente só quero fazer back-end com Laravel. Porque ele me lembra até um pouco o ASP.NET, que eu cheguei a mexer um pouquinho de nada também. É uma coisa que eu vi que deixa o código bem organizável e também não fica com essa fama que o PHP tem de misturar tudo. Basicamente, o PHP você só vai misturar tudo se você quiser. Nada impede de você de separar um HTML separado e criar um controller separado, fazer um include do HTML que vai substituir suas variáveis e deixa tudo bonito. Nada impede você de fazer isso. Mas é aquilo, né? Tipo, pessoas que estão iniciando em PHP, elas vão querer explorar o máximo possível a linguagem, tipo aquilo que eu fiz antes lá, de fazer um if dentro do select from all sem where no select. Sim. Tipo, se você ver o código inicial em PHP lá no meu GitHub, que se não me engano tá lá no github.com/lifesouza/school school de escola, né? Que aí é o código do ReboApp mesmo, do back-end e do front dele. Se você ver meu código antigo, era um código horrível. Tipo, eu uso esse código hoje pra fazer uma zoeira com as pessoas. Eu gosto de mostrar ele pra uns caras bem profissionais de PHP e vai dizer, olha isso. Funciona. Que eu fazia um include cheio de if dentro do while também. Coisa boa. Coisa boa. Aí... E o Java? Bom, o Java... Cara, hoje em dia eu não recomendaria Java pra ninguém, não. Eu tô tendo... Você também mexe com bastante coisas, com a parte de Ionic, mexe com Electron, mexe com JavaScript puro, com React, com Angular. E para você, como é que é aplicar os 3 frameworks? Como é que você vê qual a melhor aplicabilidade para cada um deles? Cara, eu diria assim que o Angular seria para projetos mais complexos, para algo que você quer que cresça muito, que dê bastante manutenabilidade e tudo mais.
Tanto que eu também gosto muito do Ionic. Agora o Ionic 4 está suportando praticamente tudo, mas o meu preferido continua sendo o Angular, por causa que o Angular, para mim, para algo grande, assim, para apps mobile mesmo, acho que o Angular é o melhor. Por causa da legibilidade e tudo mais. Eu também gosto muito do TypeScript, porque eu tive essa experiência com C Sharp, com Java, né? De Então, ter tipagem, né? Tanto que até Vue.js eu uso com TypeScript, porque eu gosto muito da parte de tipos, de autocomplete e tudo mais. O Vue.js eu diria que é mais para projetos mais simples, assim, ou projetos que não são tão importantes quanto os que eu recomendaria usar o Angular. Também acho que o Vue.js é o que eu recomendaria o Vue para quem está entrando no mundo de frameworks agora, porque o Vue.js ele é meio que o mais simples de todo, ele ainda usa bastante CSS e JavaScript, HTML, tudo separado, bonitinho. Já o React eu diria que é algo para pessoas mais avançadas assim em JavaScript. Porque na minha opinião o React realmente ele usa conceitos tipo map lá, usa classe e tudo mais, bem complexo assim. Eu acho que para um iniciante de JavaScript ficaria meio complicado, né? E eu também não entendo muito bem esse hype todo do React. Eu, pelo menos, como alguém que tem experiência em Angular e Vue, eu não vejo o React algo tão especial assim. Eu só uso ele em projetos que eu quero ficar antenado assim no que está acontecendo com o React. Entendi. Tanto que ontem mesmo eu estava trabalhando no React lá e tava tipo, vou usar o React Hooks agora. Tipo, não é algo tão incrível assim, mas eu noto que tem um certo hype, né? É, justo. Cara, e aí, em outras paradas que você gosta, tipo assim, que é palestrar. Você ia muito pra meetup, você participava muito, e aí um dia tu falou, vou palestrar, acabou palestrando na Microsoft, hoje em dia você palestra em vários lugares. Como foi pra você começar a palestrar? Tipo, primeiro, da onde você pegou, tipo, essa inspiração de querer palestrar e compartilhar um pouco do que você faz? Então, basicamente, eu gosto muito de ensinar as pessoas, né? Tanto que eu também estou sendo meio que instrutor hoje em dia. Eu dei um curso aí ano passado de Angular, vou dar outro agora em julho. Que é uma coisa que eu recomendo, assim, porque você também acaba estudando mais para fazer sua palestra. Você acaba sendo mais reconhecido, digamos assim, porque as pessoas acabam te conhecendo um pouco mais. Pessoas assim podem, tipo, sei lá, não é no momento eu não tô querendo mudar de trabalho, mas, por exemplo, se você palestrar, se mostrar, certamente alguma pessoa vai vir e vai falar, você vi que você tem uma certa experiência nisso, que tal você aceitar essa proposta de emprego, sei lá. Para quem tá querendo começar a palestrar e tá desempregado, por exemplo, isso aí é uma boa, eu diria. E também é mais pelo ato de passar conhecimento, né? É uma coisa que eu gosto muito, como eu falei antes. E como é que você começou? Assim, você falou que você ia na Lan House, você aprendia as coisas lá. Qual foi meio que seu caminho das pedras para você conseguir evoluir tão rápido na linguagem? Tão rápido assim. De 3 anos para cá, você tipo, aprendeu muito mais coisas do que no começo da sua carreira. Ó, porque você tem mais acesso à internet e tudo mais, você não para de estudar. Mas como é que foi? Como é que você começou? Por onde você começou? Comecei pesquisando aqui, aí falou que chegou aí no Stack Overflow e tal, mas por onde você foi galgando essas coisas? Então, acho que uma coisa que eu sempre tive é sempre ter um objetivo em mente. Por exemplo, eu falava, eu quero fazer uma extensão da enciclopédia. Aí eu pesquisava o máximo possível para a extensão ficar exatamente como é que estava na minha cabeça. Por exemplo, eu pesquisava, como é que abre um link em JavaScript? Como é que abre um link em JavaScript? Como é que eu pego o valor desse campo de texto e faço abrir uma janela ao clicar nesse botão? Como é que eu faço uma consulta em Ajax, por exemplo? Aí, no meio dessas coisas também eu comecei a reparar que quando eu coloco uma cerquilha na frente do nome, no jQuery, seria exatamente no get element by ID, né? Aí eu comecei a pesquisar assim, por exemplo, eu queria fazer uma requisição em HTTPS. Eu só pesquisava isso e jogava no meu código. Isso não é recomendado hoje em dia. É recomendado você entender o código e tudo mais. Mas era uma coisa assim que na época, pelo menos, me ajudava bastante. E na parte de começar a aprender Java, a sintaxe, assim, que é meio parecida com JavaScript, também me ajudou bastante. Tanto que eu soube que eu poderia aprender Java porque a sintaxe é parecida. Mas eu comecei a programar em Java sem ter nenhum entendimento de orientação, objetos e tudo mais. Tipo no Android, por exemplo, ao invés de fazer uma array list com um objeto, eu fazia tipo um array list e passa lá um array list de strings com nome, um array list de strings com sobrenome, um array de strings com descrição e tudo mais. Aí, realmente, eu recomendo não seguir muito esse caminho assim, né? Se for possível, você procurar alguém que te ensine e tudo mais, mas para você não passar por
processos que eu passei, tipo, só fui aprender orientação a objetos um tempo depois, né? Uhum. E é basicamente isso. Então, e aí, tipo assim, você começou com código bem macarrônico e tal, e você foi evoluindo. Essa evolução veio por causa dos meetups que você ia? Meetups ou você também. nesse meio tempo também descobriu algum lugar que meio que te dava o caminho? Foi os meetups. Meetups também me ajudava bastante. Por exemplo, eu nunca tinha interesse assim em aprender a mexer com jogos. Mas eu fui a um meetup que tava lá, que o palestrante ensinou a mexer, a fazer um jogo bem simples em Unity, né? Eu vi lá que usava o C Sharp. Então por que eu não posso tentar fazer um joguinho em Unity com C Sharp? Aí eu comecei a criar um joguinho assim do nada. Comecei a fazer do mesmo jeito que eu comecei na minha carreira, que é basicamente só sair pesquisando e ver como é que faz tal coisa e tudo mais. Não, mas hoje você se preocupa com qualidade de código e tudo Sim, mais, sim. porque você não se preocupava no começo. Eu posso dizer também que ultimamente eu tô procurando saber melhor as boas práticas, né? Pesquisar. Eu também sempre me inspirei muito no código que eu vi no GitHub. Que geralmente o código GitHub já é um código que passa por code review e tudo mais, né? Eu sempre me inspirei muito no código que a pessoa faz. Tipo, esse app Android também eu comecei, até hoje praticamente eu uso o mesmo estilo de codar em Java que o cara que fez o app de Pokédex fez. Entendi. Então é muito da referência. Você pega lá Eu acho que isso é importante. Tipo, poucas pessoas fazem isso, de estudar código e escrever. Então você sempre, tipo, colocou um objetivo, como você falou. Quero fazer esse tipo de projeto. Quero trabalhar com esse tipo de projeto. E aí você codava em cima disso. Que eu acho que muitas vezes que as pessoas estão aprendendo é tipo coisas aleatórias. Tipo, vou aprender orientação a objeto. Beleza, vou aplicar isso aonde? Não tenho a mínima ideia, porque não sabe. Vamos você ter um objetivo e tentar fazer esse objetivo pesquisando mesmo, né? Esse é o que eu fiz, por exemplo, né? Faço até hoje. Entendi. Então, tipo, usar os cursos que a pessoa faz meio que para ser uma base para um objetivo final, porque senão você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Por exemplo, tem um programa de check-in aqui no Masters que eu fiz agora, usando React, GraphQL, Material UI e tudo mais. Eu pensei assim, caramba, eu vou fazer esse programa, mas eu vou fazer ele usando GraphQL. Eu não tô nem aí, eu vou aprender GraphQL e vou fazer. Aí no meio do desenvolvimento do programa, eu fui pegando os básicos assim, no GraphQL. Hoje em dia também o Udemy ajuda bastante, né? Eu posso fazer um curso bem rapidinho no Udemy, pegar os conceitos e ir implementando também. Uma coisa que me ajudou muito a evoluir bastante programação ultimamente também é que, como eu morava muito longe do meu trabalho, eu usava esse tempo de casa para o trabalho para ver cursos do Udemy, no ônibus ou no metrô, por exemplo. Isso aí também você pode reaproveitar seu tempo com outras coisas. E daí você foi lá e fez um meetup lá do São Paulo English Programming Meetup. São Paulo Programming Meetup in English. Como é que é isso? Como é que foi esse rolê? A ideia é porque na época eu estava muito na intenção assim de estudar inglês. Eu queria muito assim tentar ficar fluente e tudo mais, essas coisas. Estava estudando o máximo possível, estudando em apps assim, tudo mais. Aí eu notei que não tinha nenhum meetup específico de programação em inglês. Isso aí eu fiz, acho que foi em 2017, né? Foi logo depois do TheConf, na verdade, que é aquele evento em inglês que tem aqui perto. Vai ter um agora em setembro, acho. Aí basicamente a ideia seria, eu também queria ter essa experiência de organizar um meetup, né? E tudo mais. Tanto que o meu primeiro meetup foi aqui no Masters mesmo. Teve coffee e tudo mais. Mas basicamente... Quantas pessoas se inscreveram para ir no meetup e quantas pessoas foram? Tu lembra? Eu lembro que se inscreveram umas 40 e viu tipo umas 7. Normal é meetup, né? Meetup é isso aí. Mas... basicamente, eu meio que queria ter essa experiência de organizar um meetup, né? Porque acho que na época eu nem palestrava ainda nessa época, né? Mas eu queria ter essa experiência, né? Mas eu notei assim que realmente organizar um meetup é algo meio complicado, né? Tanto que meio que desanimei de continuar esse meetup. Hoje em dia eu vi que já lançaram outros parecidos, então eu meio que desativei esse do São Paulo Programming Meetup in English, né? Até porque é grande pra caramba o nome, né? Eu abreviava para SPPME. Bonito. Mas foi legal, o primeiro meetup tava lá, o pessoal tudo falando inglês também, mesmo no coffee e tudo mais. Que legal. Aí fica a sugestão aí, até porque inglês também é uma coisa muito importante pra gente que é programador, né? A gente que tem uma certa facilidade pra sair do país e tudo mais, né? E pra você, tipo, você acha que você subir na carreira tão rápido, programação você demora muito pouco tempo pra você chegar no nível legal. E você, tipo, praticando, fazendo coisas, você acaba fazendo coisas que tem gente que passa a vida toda não fazendo.
Isso pra você é legal porque você gosta de estudar, você gosta de estar sempre atualizado. Basicamente hoje em dia eu vivo muito de freela, né? Porque geralmente eu tenho bastante tempo livre, eu me formei ano passado em análise de sistemas. Eu cheguei a fazer 2 anos de análise de sistemas, não me ajudou tanta coisa assim, mas foi mais para ter diploma e dar um certo orgulho para minha mãe, né? Então, diria que crescer muito rápido na carreira depende muito da empresa, né? Algumas empresas vão te dar um título de sênior, sendo que você é júnior. Algumas empresas vão te dar um título de especialista, sendo que você é pleno, algo assim. Então, eu, pelo menos, no momento, não estou ligando tanto para títulos assim, eu prefiro continuar no Imarsys, porque aqui é uma empresa muito boa de se trabalhar e tudo mais, né? E viver de freelas também, porque como eu tenho bastante experiência com essas coisas de web, mobile e tudo mais, algumas empresas gostam do meu trabalho e me contratam, tanto que hoje eu estou me focando um pouco mais no PJ, assim, eu estou no Imarsys assim porque eu realmente gosto do pessoal daqui e tudo mais. Mas sobre crescer, basicamente, crescer na carreira, eu diria que não é algo assim que eu penso tanto assim, né? Você prefere continuar fazendo, tocando barco e... Tocando barco. fazendo Pelo menos coisa por boa. enquanto eu tô feliz assim. E qual dica você dá? Você deu algumas dicas, mas para quem está começando hoje, qual linguagem você acha que a pessoa é boa para a pessoa começar? Ou qual a gama de linguagens? E o que você acha? Tipo, o DMI, como começaria assim? Como é que seria? Eu diria que eu sugiro bastante começar com esses cursos de iniciantes do Udemy também. Eles ajudam bastante, são cursos de R$ 20 que ficam com você a vida toda. E a minha linguagem assim, de recomendação para iniciantes seria o JavaScript. Até porque eu comecei com JavaScript praticamente. E é uma linguagem muito boa, porque basicamente você escreve um arquivo e abre um navegador. Tem um navegador lá que é só você dar um F12 e já tem um console lá para você começar a codar. Você pode mostrar para uma pessoa, tipo, eu vou te mostrar o conceito de condicional. Aí você vai lá, faz um const ou var, nome da variável igual a tal coisa, e faz um if embaixo. Isso aí a pessoa já pode começar a brincar com JavaScript. Você não precisa baixar um programa e tudo mais, porque navegador todo computador tem, né? Eu diria que a minha linguagem de recomendação para iniciantes seria o JavaScript mesmo. E também é uma das linguagens mais utilizadas hoje em dia, né? Tá com implementação em tudo, como IoT, back-end, front-end e tudo mais. E daqui a 5 anos, o que você acha que vai ser a web? O que você acha que vai ser o mundo mobile para você? O que você acha que é a crista da onda aí que vai pegar? O que você acha que não vai pegar? Como eu estou muito focado em desenvolvimento web, eu diria muito que os PWAs vão comandar basicamente os apps daqui para frente, até porque é a forma mais fácil de você escrever, mas basicamente eu acho que realmente o JavaScript vai dominar, porque hoje tem implementações como React Native, NativeScript e tudo mais, e a linguagem assim, fácil de aprender e tudo mais, eu diria basicamente isso. Cara, valeu demais, obrigadão. Sucesso, Valeu, galera. vim aqui de surpresa, ele me trouxe pra cá, eu nem sabia que eu ia ser entrevistado hoje. Mas esse aí, assim que é bom. Valeu, galera. Grande abraço. Curta esse vídeo, compartilha, manda pra avó, manda pra cachorro, manda pra todo mundo. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Show.